Querido irmão, querida irmã, nesse domingo de maio celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Aguardemos com esperança o dia da nossa ressurreição. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, acompanhamos mais uma das aparições de Jesus aos seus apóstolos após a ressurreição. Durante a paixão de Cristo, São Pedro 3 vezes negou Jesus. Hoje ele reafirma 3 vezes o amor que tem pelo Filho de Deus. Esse recomeço de Pedro nos ensina que Deus está sempre de braços abertos esperando que a gente retribua o seu amor, independentemente dos erros que nós tenhamos cometido. Se você deseja recomeçar um relacionamento com Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode levar o caminho da reconciliação a um coração afastado. Deus abençoe muito a você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo.
Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trechinho do evangelho que nós ouvimos hoje fala para a gente de cima a baixo sobre recomeço. Algumas coisas desse evangelho são muito claras e fica muito claro que Jesus está reencontrando os seus discípulos para ensiná-los a recomeçar. Mas também há detalhes no evangelho de hoje que podem passar despercebidos e que vale a pena a gente olhar mais uma vez para ver que até nos detalhes o Senhor Jesus convida a gente hoje a recomeçar. O trechinho do evangelho começa dizendo que um dia Pedro e alguns outros discípulos do Senhor estavam de volta ao mar da Galileia, ao lugar onde 3 anos antes eles tinham encontrado Jesus pela primeira vez. Agora, 3 anos depois, eles tinham visto coisas incríveis, eles tinham ouvido coisas maravilhosas, mas eles também já tinham visto Jesus ferido na cruz, Jesus esmagado na cruz. Eles tinham ouvido que Jesus havia ressuscitado, mas tudo parecia tão diferente do que eles tinham planejado desde o início. Tudo tinha se tornado tão diferente do que talvez lá no comecinho eles tinham traçado como o caminho da vida deles, que eles, sem saber agora o que fazer, como fazer com a sua própria vida, eles decidem voltar para o lugar que era deles, às margens do mar da Galileia, e fazer o que eles faziam antes de terem encontrado Jesus pela primeira vez: pescar. Essa era a profissão deles, essa era a vida que eles tinham, e talvez não imaginassem nunca ter algo muito maior do que isso, até o dia em que Jesus entrou na vida deles. Mas como agora parecia que Jesus havia se retirado, eles voltaram, e talvez imaginaram: vamos voltar para aquilo que a gente sabe fazer, é assim mesmo, deu tudo errado. E hoje o evangelho diz, eles passam uma noite inteira tentando pescar sem conseguir nada. Quando amanhece o dia, o evangelista João diz, eles estão voltando para a praia com as redes vazias, com o coração vazio, porque tentaram voltar àquilo que eles pensavam que sabiam fazer e já não estava dando certo. Quando Jesus entrou na vida deles pela primeira vez, 3 anos antes, Jesus se aproximou deles num momento muito parecido. Quando Jesus pediu a Pedro para subir na barca dele e falar para as pessoas que estavam na margem, Pedro passou a manhã inteira ouvindo o que Jesus dizia, e ao final da manhã, quando Jesus mandou as pessoas embora, Jesus sabia, eles tinham tido uma noite em claro de trabalho, na qual não haviam pescado coisa alguma. E naquela primeira vez, e naquele primeiro encontro, Jesus havia dito para eles: vamos voltar para o mar e vamos tentar pescar de novo. E eles foram. 3 anos depois, no mesmo mar da Galileia, depois de uma noite insone, com um trabalho ingrato, sem nenhum tipo de resultado,
eles estão voltando para a praia e há um homem parado nas margens do mar da Galileia. Esse homem faz uma pergunta para eles que deve ter sido ruim de responder: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam: não. É como se Jesus quisesse que eles dissessem, Jesus, eles não sabiam ainda que era Jesus, né? Moço, a gente não tem nada, a gente está voltando com as redes vazias, a gente trabalhou, mas o resultado foi nenhum, como talvez a gente tenha a impressão de que aconteça na vida da gente, né? A gente se cansa, a gente joga as redes, a gente tenta, a gente faz e tenta fazer de novo, e parece que há momentos em que nada acontece, as redes estão vazias, o coração está vazio, e aquele moço na praia, que é Jesus, diz para eles: olhem, se vocês jogarem as redes agora para o lado direito, vocês vão pescar muita coisa, tentem aí de novo. E eles arriscam, e dessa vez, quando eles jogam as redes e puxam, vem uma quantidade grande de bons peixes, e eles percebem que está acontecendo algo diferente. Talvez eles tenham lembrado do que tinha acontecido 3 anos antes, e São João, que a Bíblia chama de o discípulo mais amado, ou melhor, o discípulo que sabia que era muito amado por Jesus, ele junta as peças, entende logo, e ele diz para Pedro: Pedro, é Jesus que está na praia. E Pedro se joga no mar para ir ao encontro de Jesus. Tem um detalhe escondido nesse pedacinho do Evangelho. O Evangelho de São João, ele tem uma série de trechos em que parece que São João está fazendo a gente lembrar de coisas do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis fala da criação de todas as coisas. O Evangelho de São João fala para a gente que através de Jesus, Deus está recriando todas as coisas. O livro do Gênesis começa com uma frase: no princípio Deus criou o céu e a terra. O Evangelho de São João começa com uma frase parecida: no princípio era o Verbo de Deus. E há muitos detalhes no Evangelho que mostram para a gente que é como se São João estivesse dizendo: olhem, vocês estão vendo, Deus fez todas as coisas, também a nós, e parece que tudo se quebrou, tudo se partiu, mas agora Ele está refazendo tudo. Quando no livro do Gênesis, a Escritura fala que o primeiro homem, nosso pai Adão, pecou, a Bíblia diz que Adão fugiu da presença do Senhor, e quando o Senhor foi ao encontro dele e o achou, o Senhor perguntou: Adão, cadê você? Eu queria conversar com você, você fugiu de mim. E Adão responde: eu percebi que estava nu e me escondi envergonhado. O olhar do homem ferido pelo pecado mudou, e Adão percebeu malícia no seu olhar, e Adão começou a ter um olhar sobre si mesmo, envergonhado do que havia feito, e percebendo que estava despido, se escondeu de Deus, fugiu de Deus. No trechinho do Evangelho que a gente acabou de ouvir, São João diz que Pedro, como todos os homens que pescavam naquele tempo, estava com menos roupas do que o costume. Eles tinham que ter movimento, eles tinham que às vezes cair na água para puxar a rede se ela ficasse presa. Então São João diz que quando Pedro ouviu o discípulo amado dizer para ele: é Jesus que está aí, o impulso do coração de Pedro foi ir ao encontro de Jesus. Então São João diz: Pedro colocou suas roupas porque estava nu e se jogou no mar.
para estar mais perto de Jesus logo. É como se São João, nesse trechinho do Evangelho, quisesse dizer para a gente: olha, lá no começo de tudo, quando o nosso primeiro pai pecou, ele fez tudo errado, mas ele podia ter esperado o perdão de Deus, ele podia ter buscado o perdão de Deus, ele podia ter mostrado a Deus a sua nudez e ter dito: Senhor, eu falhei, me ajuda. Mas o homem nu se escondeu de Deus. Agora Pedro, tão parecido com esse primeiro homem, Pedro, que também havia há poucos dias falhado tanto, está nu, mas se cobre, e ao invés de fugir de Jesus, ele se joga na água para ir para mais perto de Jesus. São João, que sabia do que estava falando, esconde também nesse trechinho algo muito bonito. Para que você se aproxime de Jesus, para que você esteja perto de Jesus ressuscitado, jogue-se no mar, mergulhe no mar e avance em direção a Ele. Qualquer cristão daquele tempo entenderia que esse mergulho, que esse banho que me leva para mais perto de Jesus, é o batismo. No dia em que nós fomos batizados, nós que estávamos perdidos no pecado e longe de Deus, nós nos aproximamos de Jesus, nós chegamos perto dEle, e a bondade e a misericórdia dEle alcançaram a gente. Pedro chega na praia antes dos outros um pouquinho, e de repente eles veem que Jesus já preparou uma refeição. Eles chegam com 153 peixes. Os autores cristãos primitivos diziam que naquele tempo o número de nações da terra, o número de povos conhecidos da terra era 153. Aquela pesca que Pedro fez, na verdade, era o sinal, era o símbolo de uma outra pesca muito maior, com redes que se jogam pelo mundo inteiro e que não pescam mais peixes, mas que pescam corações humanos para trazê-los para mais perto de Jesus. Jesus então diz a eles: venham comer. Lembre que os cristãos da igreja primitiva enxergavam a Bíblia melhor do que a gente. Eles viam naquele mergulho de Pedro o batismo, e eles viam no convite de Jesus: venham comer, a Eucaristia. Também a nós Jesus chama a cada domingo: venham cear comigo, venham comer. Se a gente quer descobrir Jesus ressuscitado, se a gente quer estar pertinho de Jesus ressuscitado, a gente tem que cear com Ele. E Ele chama a gente: venham. Ele chamou os apóstolos, e estar com Jesus, cear com Jesus, deve ter feito muito bem para o coração deles. Então Jesus tem uma conversa pessoal com Pedro. Você sabe que alguns dias antes, Pedro havia negado que conhecia Jesus. Pedro tinha medo de que o destino de Jesus se tornasse o destino dele. Então perguntam a Pedro, enquanto Jesus está sendo encarcerado: você não é galileu, você não anda com ele? E Pedro diz: nem sei quem é esse homem. Não, mas você fala parecido com ele, a gente está notando. Nunca ouvi falar desse homem. Você já imaginou o seu mais chegado amigo, na hora do seu maior sofrimento, dizer que nem sabe quem você é? A Bíblia diz que depois que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus foi levado de um lado a outro, e os olhares dele se cruzaram, e Pedro chorou amargamente. Diz a tradição da igreja que São Pedro, na velhice, tinha marcas nos olhos de tanto chorar.
Pedro tinha falhado. Ele tinha prometido a Jesus que ainda que todos os outros fossem embora, ele ficava. E ele falhou totalmente. Mas Jesus continuava contando com ele. Então Jesus agora dá para Pedro uma chance. E depois da sua ressurreição, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Olha, na língua grega, que é a língua do Novo Testamento, existem 3 palavras diferentes para falar de 3 tipos de amor diferentes. Na linguagem da gente é amor, amor, tu me amas, mas na linguagem do Novo Testamento é diferente. Tem um tipo de amor, um amor de quem está disposto a dar a vida, tipo o amor que um pai ou uma mãe tem pelos seus filhos, que tem um nome, e é esse amor que Jesus pergunta se Pedro tem por ele. Pedro, você me ama assim? E a resposta de Pedro é com uma outra palavra, é um amor mais tímido, é um amor de amigo, de camarada, de gente que a gente gosta, mas não é aquele amor sobre o qual Jesus perguntou. É como se Jesus perguntasse: Pedro, você me ama de verdade? E Pedro respondesse: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Essas coisas a gente entende no ouvir, né? Pois Jesus não desiste, e dá para Pedro a chance de dizer 3 vezes que o ama, mesmo que seja com esse amor imperfeito, esse amor embolado. E de cada vez que Pedro diz: Senhor, eu te amo, um amor meio tímido, mas diz que o ama, Jesus diz para ele: se você me ama, cuida dos que são meus. Irmãos, Jesus contava com Pedro, sabendo de toda a imperfeição de Pedro. Quando Deus conta com a gente, Ele não conta com o nosso melhor, com as nossas forças. Ele não conta que a gente saiba amá-lo e que a gente tenha resposta para tudo. Quando o Senhor conta com a gente, Ele espera da gente pelo menos esse amor imperfeito, estabanado, mas um amor sincero, ao menos de quem sabe que pode aprender a amar um pouco mais. E quando a gente ama o Senhor, o que Ele espera da gente é que a gente cuide dos que são dele. Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Jesus deu a Pedro a chance de cobrir 3 negações com 3 palavras de amor. E Jesus não esperou de Pedro tanto assim. Jesus perguntou por um amor muito grande, mas Jesus foi capaz de se satisfazer com um amor tímido. Esse amor cresceu, viu? Esse amor cresceu, de tal maneira que no fim da vida, Pedro já não tinha mais medo de sofrer por Jesus. Pedro não tinha medo de ter um destino parecido com o de Jesus. O amor foi crescendo e lançou o medo fora, porque a Bíblia diz que onde há amor, não há medo. Jesus disse a Pedro: quando você era jovem, você ia para onde queria. Quando você for velho, você vai estender as mãos e outro vai te levar. Pedro morreu crucificado como Jesus, de mãos estendidas. Mas no fim da vida, o amor dele já não era aquele amor tímido, era um amor que tinha se alargado. O amor de Jesus transformou o amor de Pedro e o coração dele. Irmãos, Jesus voltou para esses homens, e com esses homens, Jesus continuou contando, como agora Ele está com a gente, e é com a gente que Ele conta. Jesus deu a esses homens a chance de recomeçar, como no primeiro dia, 3 anos antes, Jesus deu a eles a chance de pescar de novo, mas pescar de um jeito diferente. Uma vez eu vi uma coisinha escrita por alguém, que eu não sei quem foi, que escreveu assim:
a barca era de Pedro, as redes eram de Pedro, mas o milagre foi de Jesus. Quem sabe Jesus quer ajudar a gente a recomeçar, entendendo isso. A barca é da gente, a vida. As redes são nossas. É o nosso lugar, são os nossos pensamentos, são os instrumentos que a gente tem nas mãos hoje, mas o recomeço, o milagre, a mudança, vem sempre de Jesus. Mas se Ele está perto, tudo isso pode acontecer. Hoje, quem sabe, o Senhor também não gostaria de ouvir cada um de nós dizendo: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu falo e depois me embanano todo, Tu sabes que eu pareço, mas que no fundo eu não sou tão forte assim, Tu sabes que o meu amor é atrapalhado, mas ele é sincero, eu te amo, faz esse amor crescer dentro de mim, porque se o Senhor me ensinar a alargar esse amor, eu vou mudar, eu vou cuidar dos teus, eu vou fazer o que o Senhor espera de mim, e eu vou ver que vale a pena, que o Senhor hoje ajude a gente a recomeçar, onde Ele nos colocou, na nossa Galileia, na nossa casa, no nosso trabalho, junto dos nossos, mas que a gente recomece por amor a Ele, por amor a Jesus. A gente pode cuidar de pessoas que nos são até difíceis, e por amor a Jesus, a gente pode ir mais longe, e em algum momento, quem sabe, se surpreender com o caminho que a gente está fazendo. Que o amor do Senhor transforme o nosso coração, e nos ajude a ser mais generosos dia a dia, nos ajude a gastar um pouquinho mais de nós mesmos dia a dia, por Jesus vale a pena. E quando você sentir que o coração está apertado porque falhou, ou porque precisa recomeçar, quem sabe lembra do que Pedro disse, e diz igual: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo.